Boa noite a todos. Meu nome é Sara Signoretti, sou acadêmica de medicina e membro do grupo de estudos Neurotrauma MG. Nosso grupo é uma parceria da Academia Brasileira de Neurocirurgia com a Sociedade Mineira de Neurocirurgia e também com a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma. Gostaria de desejar muitas boas-vindas a todos à nossa reunião semanal e muitíssimo obrigada pela presença. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, convido a todos a se inscreverem e também a nos seguir no nosso Instagram, que também é @neurotraumamg. Nós possuímos encontros semanais e todas as informações acerca dessas reuniões estarão lá na nossa rede social. Hoje teremos nossa reunião sobre nuances para o alívio da dor, explorando abordagens e técnicas avançadas. Teremos como palestrantes o Dr. Edivaldo Cardoso, neurocirurgião funcional, docente da Unifal MG, neurocirurgião das Santas Casas de Ribeirão Preto e Alfenas MG, Dr. Gustavo Veloso Lages, neurocirurgião atuando na área da dor e coordenador da Clínica Medular de Montes Claros MG, e Dr. Felipe Duarte Augusto, neurocirurgião funcional do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga MG. Tenho certeza que será uma ótima reunião. Excelente proveito a todos. E para iniciarmos, eu gostaria de convidar a doutora Kélia para realizar a nossa abertura. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Sara. Boa noite a todos. Trago aqui o abraço do nosso presidente da Academia Brasileira de Neurocirurgia, Dr. Robson, e também do Dr. Silvio, que é presidente da Sociedade Mineira de Neurocirurgia. Dr. Edivaldo é uma pessoa ímpar. É impossível conhecê-lo e não ter a vida acrescida de muitas informações úteis, de amadurecimento profissional e de uma curva crescente de aprendizado. Então, professor Edivaldo Sensei, como a gente o chama carinhosamente, muito obrigada por ser um grande parceiro dessa reunião. Agradecer ao doutor Felipe e ao doutor Gustavo por terem cedido o seu precioso tempo para estar aqui contribuindo. São excelentes neurocirurgiões funcionais também. Tenho certeza que será uma reunião muito proveitosa. Então, fiquem à vontade, uma ótima reunião a todos. Um grande abraço. Professora Edivaldo, fique à vontade. Obrigado, Kélia. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite. Tá? Estão conseguindo ver minha tela? Conseguimos. Estão escutando bem? Estão escutando bem também? Sim. Cara, está escutando bem? Faz um positivo para mim. Tudo ok, Edivaldo? Perfeito. Bom, Tudo primeiro, certo. gostaria muito de agradecer a Kélia, gostaria muito de agradecer ao Robson, gostaria muito de agradecer ao Silvio. Eu sei que é uma coisa bem divertida, mas eu tenho muita gratidão a todos vocês, tanto ao Gustavo também, quanto ao Felipe. Tá? É uma honra para mim ser moderado por ele. E eu quero dizer que, na verdade, a intenção hoje é falar mais para os não neurocirurgiões funcionais. A ideia é falar para os residentes, os acadêmicos e os neurocirurgiões gerais que têm que lidar com dor. Tá? Por isso, quando o Paran propôs que eu falasse de nuances do tratamento da dor, eu achei muito interessante. Não digo de tratamento, falar de nuances. E eu comecei a montar a aula e, de repente, a aula ficou muito grande. Quando eu comecei a pensar em aluno, comecei a pensar em residente, em neurocirurgião geral, que não mexe com dor, a aula ficou grande. Aí eu pedi licença, e a Kelly, muito, muito soberanamente, me permitiu usar 2 semanas. Então, eu vou falar agora, eu vou falar semana que vem. Tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse sobre o tema que a gente vai conversar hoje. Aí estão o meu e-mail e o meu telefone, ambos são públicos. Qualquer dúvida, qualquer problema, pode entrar em contato comigo. Tá? Como sempre, eu gostaria de começar com um quadro clínico. Eu pedi a autorização à paciente para expor a imagem e o quadro clínico dela. Uma mulher, 38 anos, com uma lombalgia que dificultava, no caso, atividades laborativas e algumas atividades de vida diária.
O quadro teve início há mais ou menos duas semanas, quando ele estava na academia fazendo uma atividade física intensa. Desde então, ela vem mantendo essa dor. No momento do exame, ela estava com uma dor 6 em 10 e com o exame neurológico absolutamente normal. Eu tentei achar se tinha alguma alteração sensitiva, motora, nada. O exame neurológico absolutamente normal com essa tomografia. Uma hérnia de disco extrusa, talvez uma das maiores hérnias de disco extrusa que eu vi, e a paciente absolutamente normal. A hérnia ocupava praticamente todo o canal ali. Tudo bem. Visto isso, começamos então a planejar o tratamento dela. Bom, esse é o caso que eu queria propor, que nós temos a ele ao final da semana que vem. Eu vou voltar com essa imagem e a gente vai falar sobre o caso. Gosto muito do Fernando Pessoa, em vários sentidos, leio Fernando Pessoa, né? E essa, talvez, a autopsicografia dele seja uma das poesias mais famosas. O poeta é um fingidor que finge tanto e tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. Minha mãe costuma dizer que de poeta e louco todo mundo tem um pouco. Todos nós somos poetas, todos nós somos loucos, e a gente finge tão completamente que muitas vezes a gente finge que é dor, uma dor que realmente sentimos. Mas, do ponto de vista neurocirúrgico, aí a coisa muda um pouco. Por quê? No plano operatório neurocirúrgico, metade, a quase a totalidade dos pacientes relatam algum grau de dor, especialmente no segundo dia de pós-operatório. Esses pacientes, frequentemente, os pacientes neurocirúrgicos, têm comorbidades, como ansiedade, depressão, distúrbio do sono, e isso pode afetar a percepção e a tolerância da dor. Eu costumo dizer que nenhum paciente meu, em sã consciência, estando totalmente são, totalmente consciente, ele não vai ter medo. Eu vou operar a cabeça, vou operar a coluna, se esse paciente estiver totalmente tranquilo, eu vou me preocupar, porque ele não está tão bem assim. E aí entra uma primeira nuance do tratamento da dor, que é, quando possível, você tratar a dor antes que a dor aconteça. E aí, então, é uma rotina em meus pacientes, tanto na emergência quanto eletivo, por exemplo, o scalp block, ou no caso da coluna, eu vou fazendo anestesia local, passo a passo da cirurgia. Essa é uma medida que eu acho bastante importante para nós diminuirmos essa quantidade de dor no pós-operatório do doente. Mas dor, que dor? Dor, desde a IASP, em 2020, que dor foi definida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Muito bem? Não é só uma sensibilidade, é uma experiência, isso é muito importante. Sensitiva e emocional desagradável, que é associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Ou seja, eu não preciso ter uma lesão, eu não preciso que essa lesão aconteça, ela não precisa ser uma lesão potencial. Se eu se eu tenho uma experiência sensitiva e, portanto, também emocional desagradável, eu já tenho dor. Isso é um termo bastante interessante, porque a dor ela está presente no dia a dia. É a maior causa de procura de auxílio de saúde. A dor é a principal causa de procura de auxílio de saúde. A cefaleia das dores é a mais comum. E a lombalgia a dor é a maior causa de absenteísmo, e a lombalgia é a maior causa dentre as dores de absenteísmo. Ou seja, dos pacientes que não vão trabalhar, vai mais gente não trabalhar por causa de lombalgia, por exemplo, Parkinson comum. Dos pacientes, se perguntar para todo mundo qual é a dor mais comum, é a cefaleia. Cefaleia e lombalgia são intimamente ligados ao nosso dia a dia, a nós. E a maior causa de procura de auxílio médico é dor. Então, é uma coisa que está no nosso dia a dia dos neurocirurgiões, dos neurologistas, dos médicos generalistas,
A dor faz parte. Até o CID-11, a dor não estava lá elencada como doença. Tá? Houve uma briga muito grande que a gente teve para tentar fazer a dor como o quinto sinal vital. Não deu certo. Infelizmente, poucos são os serviços que utilizam a mensuração da dor ao mesmo tempo que mensura pulso, temperatura, frequência cardíaca. E com o advento até da Covid, a sua saturação de oxigênio nasceu o quinto sinal vital. É normal ter anotação de saturação, mas nós não temos mensuração de dor. Mas, ainda assim, a dor entrou como doença no CID, tá? CID-11. Entendemos que a dor é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real potencial. A primeira pergunta que me vem é: pimenta dói? Depende. Depende para quem. Algumas pessoas adoram pimenta. Mesmo as mais ardidas, não são ruins para elas. Portanto, não é dor. Se não é desagradável, não é dor. Para aquelas pessoas que não gostam, relato como se estivesse queimando boca, como se estivesse causando uma lesão tecidual na boca. Isso é desagradável e tanto é dor. Pimenta dói? Depende para quem. Se criança de 2 anos sente dor ao cortar o cabelo, resposta normal de adulto é claro que não, óbvio que não. Mas vamos dar uma olhada no que diz a IAS. Dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real. Você está me cortando um pedaço do meu corpo. Você está arrancando o meu cabelo. Eu não gosto que você toque no meu cabelo. Para mim é uma experiência sensitiva muito desagradável. E eu estou sendo agredido, eu estou chorando. E ninguém está levando em conta isso. Ou seja, criança de 2 anos sente dor ao cortar o cabelo, se isso daí. Mas uma coisa interessante é, a prima indígena, ela sente dor na hora do parto? O senso comum nosso diria, sim, claro, dor no parto, uma dor intensa, é bíblico. Pergunte para a indígena, ela não vai entender sequer a sua pergunta, porque para ela não é uma experiência desagradável. Não acontece que a pessoa que tem uma dor de barriga para defecar, tendo uma dor, pode até ser dor, mas normalmente não relatamos isso como dor, porque para nós não é uma experiência que associa uma lesão tecidual, o ato fisiológico de defecar. Para a Índia, que vê o parto não com essa visão judaico-cristã de punição, isso não é doloroso. Embora para nós seja difícil entender que uma criança sente dor quando corta o cabelo e a indígena não sente dor na hora do parto. Por quê? Porque dor é uma coisa extremamente pessoal. Eu falo que eu acredito em todos os meus pacientes quando eles falam que sente dor. A dor é dele. Eu acredito no meu paciente, eu acredito na dor dele. E aí vem uma outra pergunta que eu gosto de fazer bastante para os meus pacientes e para os meus alunos. O que dói mais? O corte no braço, a perda da mãe, a perda do pai, a perda do filho, a perda do irmão? É só um ente querido, você é bastante ligado. O que dói mais? Frequentemente, eu diria que claro que tem, as pessoas falam, claro que uma perda de uma pessoa querida me doeu muito mais, me deu um aperto no peito, me deu uma angústia, como se estivesse lá rasgando o meu peito. Ou seja, uma experiência sensitiva, emocional, que você fala como se estivesse rasgando o peito, como se tivesse uma lesão tecidual, que não é nem real, nem potencial. E ainda assim, ela é associada ou semelhante àquela, a rasgar o peito. Dói mais a perda de um parente próximo e um corte no braço. No braço, eu sei que existe, mas mas
como que eu vou sarar aquela perda que eu tive do meu parente, da minha mãe, do meu pai, do meu filho, do meu irmão? Quem passou por essa experiência sabe quanto isso é doloroso. E aí a gente precisa discutir dor é, com mais profundidade. Por que eu digo isso? Porque as pessoas confundem muito dor com noção. Dor com noção. Então, na nossa, necessariamente não é dor, e a gente pode voltar lá ao, 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 à experiência da pimenta, né? Que a pessoa percebe o queimor e aquele queimor é agradável. E, há alguns anos atrás, teve uma música de funk, Furacão 2000, que dizia que um tapinha não dói. O tapinha não dói? Depende. Depende do momento, depende do contexto que isso é colocado. O tapinha pode ser até perigoso durante um determinado momento, uma determinada coisa. Mas, normalmente, o tapinha dói. Então, noção é diferente de dor. Dor, conforme a definição da Knapp, é uma experiência desagradável associada como uma lesão tecidual. Isso é dor. Noção necessariamente não é dor. Noção é a percepção que você tem uma sensibilidade, que essa sensibilidade necessariamente não é uma experiência desagradável, pode ser até uma experiência agradável. E o sofrimento? O sofrimento é diferente de dor. E quando você perde o seu ente querido, você tem aquela sensação de que o peito está rasgando, está abrindo, isso te impossibilita de andar, que te possibilita de sair. Isso é um sofrimento atroz, um sofrimento muito grande. A sua dor é uma dor incomensurável, não tem como medir essa dor. Isso é sofrimento. Tá? E sofrimento tem um componente psicológico associado muito importante. Quando a gente fala em tratamento de dor, a gente tem que pensar em nocepção, que eu posso bloquear, ir lá fazer um bloqueio anestésico no seu dedo, e você vai parar de sentir o ferimento do dedo, eu posso curar seu dedo. Eu posso tirar sua dor fazendo carinho, quando a mãe dá um beijo e fala, vai passar, meu filho, fique calmo, fique tranquilo. O fato da mãe fazer o carinho, dar o beijo, tira esse acolhimento da mãe, nesse momento de grande dor, ela também diminui o sofrimento. Mas nós temos ainda uma outra coisa muito importante, que é o comportamento social doloroso. O comportamento social doloroso é aquele que impede a pessoa de se desligar da dor. É aquela pessoa que fica durante muito tempo vivendo em função da dor e que a dor passa a ser o centro da vida dela. Então, ela não trabalha, sente dor, ela não vai à casa do filho, sente dor, ela não sai de casa, sente dor, ela não recebe as pessoas em casa, sente dor. A dor passa a ser o principal ente na vida dessa pessoa. Esse comportamento social doloroso talvez seja a parte mais difícil quando a gente fala em tratamento de dor. É muito importante a gente não deixar de pegar no comportamento social doloroso. Isso aí tudo é filigrana, isso tudo é reputado. Não se tirou isso. Na verdade, a ideia não é minha. Essa ideia está no Courage, um dos nossos recomendadores, e não é nova. O comportamento social doloroso não é novo, a gente já sabe disso há muito tempo. Né? O sofrimento, dor, concepção, a gente tem essa concepção. A gente normalmente não pensa dessa maneira no nosso dia a dia, para não ser os funcionais. A pessoa, o generalista, o acadêmico, ele costuma parar logo depois da concepção. E aí ele fala, ciência psiquiátrica, essa dor que ele está sentindo não justifica esse sofrimento todo. Ou o paciente quer ter ganho secundário com esse comportamento doloroso. Então, normalmente, o médico, que não é funcional, o generalista, aquele que não é especialista em dor,
ele para no segundo degrau. Ele vive a nossa opção, ele entende a dor. O sofrimento e o comportamento doloroso normalmente não são abarcados por esse nível. Quando eu falo de dor, a diferença, se eu falo dor aguda ou crônica, que nem o receptor inteiro, lá, terminação nervosa livre, a fibra, a delta, esse receptor, ele, ele muda se a dor é crônica ou aguda. É diferente. A dor aguda e a dor crônica são diferentes e nós veremos que são totalmente diferentes. Os receptores são os mesmos e, ao mesmo tempo, não são. Porque o nosso corpo ele é capaz de modular a dor. Uma imagem que eu gosto muito de mostrar também aos meus alunos, ao presidente, é: imagine que você está fazendo um café e segurando uma chaleira quente. E o seu sobrinho, o seu filho, chega correndo com saudade de você e gruda em sua perna. Você está segurando uma chaleira com água quente, queimando sua mão. Você vai jogar água quente em cima dessa criança que veio te cumprimentar? Óbvio que não, mas queimando sua mão, o natural seria você largar tirar, afastar desse calor. Você pede para a criança se afastar, fazendo um esforço tremendo, você coloca esse chaleiro em algum lugar e aí você se permite se cuidar e tudo mais. Mas mesmo com esse dor, você não deixou. Por quê? Porque nós temos sistemas intrínsecos moduladores de dor. Se não fosse assim, o natural seria você queimar a criança, queimar a pessoa que está lá te atrapalhando a segurar a dor, a se livrar do causador da dor. São diferentes? São. Tá? A pessoa que sente dor contínua, há uma modificação no sistema modulador de dor. Esse sistema te permite, mesmo sentindo dor, segurar a chaleira e não jogar água quente, e esse sistema passe a não mais funcionar de forma tão adequada. E esse não funcionamento adequado vai manter, ou muitas vezes vai até aumentar a dor. Que tipo de dor existe? A resposta é dor. Não. Existem várias formas de dor e nós vamos ver essas formas de dor. Mas peraí, se tem várias formas de dor, isso quer dizer que também tem vários sistemas de percepção de dor? Sherrington achava isso, que você tinha um sistema para a percepção de pressão, um sistema para a percepção de tato e um sistema para a percepção de dor, e que eles não confundiam. Sherrington estava errado? No normal, no dia a dia, Sherrington certo. Mas imagine uma grande pressão sobre o seu braço, um aperto forte no seu braço, na sua mão, aquelas pessoas que apertam a mão quando você vai cumprimentar com força, sua mão dói. Então, tendo estimulação de terminação nervosa livre, mas principalmente de terminação de pressão. Se você tiver ao lado de uma caixa de som muito alto, vai te causar dor. Uma sensação, uma experiência desagradável, como se estivesse rasgando. Então, essa experiência desagradável, mesmo os receptores normais podem passar a comunicar ao seu sistema nervoso que tem dor. Isso foi muito legal, foi quando o Mesozac Walk fizeram a teoria do portão, que nós vamos ver daqui a pouco. Temos um sistema endócrino que possa tratar ou piorar a dor? Graças a Deus, temos. Nós temos um sistema que ele é capaz de diminuir a dor. Todo mundo que já praticou um esporte sabe disso. Eu estou jogando futebol, eu vou fazer o bico, chega na hora, o zagueiro tentando evitar o gol, ele me dá trombado, bate na minha canela, eu chuto a bola, fico segundo, sai correndo, comemorando. Na hora que passa aquela emoção, eu vou ver que a minha canela está inflamada, está colorida pelo chute que eu levei. Então, nós temos um sistema. Você pergunte para uma mãe, na hora do parto, ela está tendo uma dor terrível, mas logo que a criança nasce, a liberação de uma cadeia de substâncias e a mãe tem uma euforia, uma alegria, e ela se esquece da dor que ela estava sentindo há 10 minutos atrás. Graças a Deus nós temos isso, porque senão nenhuma mulher aceitaria ter mais de um filho. A dor é tão forte para ela
ela não queria mais ter filho. Todas as mulheres, grande parte das mulheres, aceitam uma segunda gravidez, um segundo parto. Por quê? Porque nós temos esse sistema endógeno que pode tratar e minorar, ou, em alguns casos, pode até piorar na dor. Carinho melhora a dor? Isso é uma coisa interessante. A gente fala assim, mãe dá um beijinho, beijo de mãe, tira a dor. Mas beijo de mãe tem ibuprofeno? Beijo de mãe tem ibuprofeno? Tem algum analgésico, tem opioide? Beijo de mãe modulador. Porque beijo de mãe nos traz conforto. O nosso sistema límbico, ele é capaz de interferir no nosso sistema modulador de dor ativa e intensamente. Então, quando você fica com raiva, você está nervoso, a sua dor aumenta. E se você se confundir, o seu estupim fica curtinho. Você briga de qualquer coisa, você fica com a unha cravada, não aceita. Agora, se você tem paz, é tranquilo, você não briga. Tem aquela piada que diz que uma mulher que fez a unha não quer briga com ninguém. Pois é, uma pessoa que está de bem-estar consigo mesmo, uma pessoa que está feliz da vida. Meu time que foi campeão ontem, eu vou brigar com outra pessoa. Por quê? Eu não tenho motivo para brigar, eu estou feliz, eu estou pleno. Então, carinho melhorador melhora. O que modula a nossa dor lá no nosso sistema nervoso central. E atividade física? Isso é uma coisa muito interessante. Todo mundo que pratica atividade física fala das endorfinas, né? E quando faz atividade física, tem uma sensação muito boa. Eu não conheço ninguém que tenha me dito que, ficando parado, sem fazer nenhuma atividade, a sua dor melhora. E, no entanto, qual é a primeira coisa que o senso comum pede quando você está com dor? Fique parado. Não. Então, não é aí que você tem que fazer atividade física. E, preferencialmente, uma atividade física. Óbvio, eu estou com a perna quebrada, eu não vou correr. Correr, eu não posso. Porque eu não posso colocar peso na minha perna, não posso, minha perna está quebrada. Mas eu posso fazer outras atividades. Eu posso fazer atividade com o braço, eu posso fazer abdominal. E essas atividades físicas que me dão prazer no meu dia a dia, também podem modular a dor e vão melhorar a dor. Uma pessoa que está parada, sem fazer atividade física nenhuma, ela vai ter uma tendência muito maior a ter depressão e dor. Até porque, como eu disse, o sistema límbico interfere muito no sistema de modulação de dor. Então, a pessoa deprimida tem menos dor. Uma pessoa ativa, feliz, contente tem menos dor. Quanto mais atividade física você tem, menos dor você tem. Quanto mais atividade física você tem, menor a chance de você ter depressão. Então, é importante fazer atividade física. Se é pior a dor, Sensei, desculpa. O áudio tá muito ruim, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Tá abafado e tem os ruídos de fundo. Peraí, então. Eu vou ter que sair um pouquinho daqui, tá? Eu vou tirar minha tela um pouco para eu ter acesso aqui ao Zoom e ver o que é que está acontecendo. Não estou conseguindo aqui. Eu vou parar de compartilhar 2 minutos. E vou até subir. Ok, obrigada. Né? Esse processo melhorou o som agora, Kelly? Melhorou. Melhorou?
Melhorou bastante. Não sei o que aconteceu, mas vamos voltar lá. Peraí. Tudo bem? Está escutando bem agora, Kelly? Muito melhor. Obrigada, Cecília. Agora entrou aqui o meu fone também. Agora, peraí que agora tem que mudar. É, vocês estão vendo também a tela, né? Sim, Então, estresse piora a dor? Estresse piora a dor e inversamente a atividade física. Ou seja, quanto mais estressado eu estiver, quanto mais estimulado meu sistema límbico estiver, piora a minha modulação de dor. Então, estresse piora a dor. É interessante que tem um trabalho antigo feito na USP de Bauru com pessoas que iam tratar o dente. E uma parte das pessoas chegavam e tratavam o dente. As outras eram levadas a uma atividade lúdica e eles mensuravam a dor do tratamento imediatamente após terminar o tratamento. E o que eles descobriram? Que aquelas pessoas que tiveram uma atividade lúdica, que fizeram alguma coisa que tirasse o estresse, o índice de dor era baixíssimo. Isso foi feito ainda na década de 90, aliás, desculpa, na década de 80 do século passado. Então, tem mais de 50 anos que nós sabemos que estresse piora a dor. Alimentação, frio, exercício, ciclo menstrual, fase da lua interfere? Nós estamos inseridos no mundo. E esse mundo tem tudo que nós... Se você comer, se você tiver com constipação, vai piorar a sua dor. Muitas pessoas falam, olha, eu sei que vai chover porque o meu carro está doendo. Ou seja, a alteração da pressão barimétrica vai fazer com que sinta dor. As mulheres ficam no ciclo menstrual, tem até aquela música, mulher de fase, que muda totalmente. Os hormônios modificam extremamente. Tá? E as fases da lua também interferem. Tudo isso interfere, porque nós estamos inseridos no mundo e o nosso sistema nervoso central é quem coordena toda essa percepção de mundo que nós temos. Pensando nisso, a OMS fez uma escada para nós começarmos a tratar. O básico, o primeiro degrau da escada, aquele que sustenta toda a escada, ele coloca como analgésicos, coadjuvantes e terapias não farmacológicas. Nós, médicos, frequentemente, infelizmente, queremos construir uma escada no espaço. Pensamos em fazer bloqueios, pensamos em fazer cirurgias, pensamos em entrar com opioides e esquecemos que se nós não nos basearmos essa escada no primeiro degrau, provavelmente o nosso tratamento não será muito eficaz ou não será tão eficaz quanto deveria. Por quê? O uso de terapias não farmacológicas, atividade física, psicoterapia, fisioterapia, calor, frio, acupuntura, quem sabe um TENS, quem sabe uma estimulação magnética, terapias farmacológicas de tratamento, junto com analgésico. E o que são tal coadjuvantes? Nós podemos colocar como coadjuvantes os antidepressivos, os antipsicóticos, antiepiléticos, ou outras medicações. E hoje em dia nós temos até o canabinoides podem entrar como coadjuvantes. Caso isso não tenha funcionado, aí nós estamos autorizados a entrar com opioide fraco. Junto com isso, eu não vou pagar esse primeiro degrau, eu vou associar. Agora, se precisar ir com um opioide forte, não adianta querer associar um opioide forte a um opioide fraco. É pão com pão. Aí sim, eu troco o opioide fraco por opioide forte. Não deu certo. Aí eu tenho métodos invasivos que podem ser bloqueios, que podem ser cirurgias. Tem várias coisas que nós podemos fazer nesse quarto nível da escala do MS. Sempre lembrando, o primeiro nível, ele é o mais importante, ele deve ser mantido
em todo o tratamento da dor. Nós já falamos o que é a dor, pela IASP 2020. Galeno já dizia que diminuir a dor é um trabalho divino. Sedare dolores divino opus est. E Prócrates dizia que a papoula é um presente dos deuses. No Gênesis está lá uma condenação. Viverás do suor do teu trabalho, e eu multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Quer dizer, Deus condena as pessoas ao sofrimento do trabalho, ao sofrimento do parto. Essa visão judaico-cristã irá nos acompanhar. Mesmo que mais tarde, na própria Bíblia, diga que o trabalho é importante, que o trabalho é bom, tá? Mesmo que Deus mande crescer e multiplicar, fica embutido que multiplicarei grandemente o seu sofrimento. E nós, muitas vezes, esquecemos que nós devemos ser como sândalo. O sândalo perfuma o machado que o fere. Quando nós temos essa visão de mundo, que nós partimos que a dor não vai me ferir, aí a coisa melhora. Na antiguidade pré-história, nós temos uma visão muito associada da dor ao divino. A dor é um castigo de Deus, a dor é uma punição. O próprio Prometeu, ele tem o seu fígado comido diariamente por uma águia para que ele sinta dor. Na Idade Média, que as pessoas saíam de suas casas para irem até a Terra Santa, foi criado os cavaleiros hospitalários, que eles faziam lugares para poderem atender essas pessoas que ficavam doentes, pobres, com fome. Então foram os primeiros asilos, os primeiros lugares feitos para tratar pessoas doentes, pessoas com dor. E São Vicente de Paula faz o primeiro asilo na Itália para tratar os desvalidos, os pobres, aqueles que não tinham como tratar, que não tinham nem casa. Então começa a ter uma visão de tratamento da dor, de alívio da dor, utilizando a ideia do Cristo, que você tem que ajudar ao próximo, que você tem que fazer com que o próximo sofra menos. Vem o Renascimento, nós redescobrimos, daí o termo renascimento, nascemos novamente, redescobrimos toda a filosofia grega e romana, e eles tinham uma visão muito diferente da judaico-cristã, e aí, então a dor passa a ser de uma maneira diferente. Aparece um cirurgião militar, na verdade um barbeiro cirurgião, Ambroise Paré, que acompanhava os exércitos franceses lá, e acaba o azeite para ele cuidar das feridas, porque as feridas de guerra eram tratadas com azeite quente, se queimavam as feridas para que elas parassem de sangrar. E muitas vezes essa queimadura causada pelo azeite doía mais e matava mais que a própria ferida. E daí as pessoas evitavam os médicos, queriam procurar as curandeiras e colocavam teia de aranha, pano, vários suplementos, mas eram menos agressivos. E parece um Ambroise Paré, acaba o azeite do Ambroise Paré. E ele tomava um bálsamo, que é uma mistura de ervas, para tratar uma gastrite. Ele não tendo que fazer, ele põe o bálsamo. E o bálsamo, que melhora muito a dor do doente e faz com que a cicatrização acelere muito mais com o azeite quente. E aí daí vem o tal do bálsamo nas feridas. O bálsamo, na verdade, era uma medicação que o Ambroise Paré usava para tratar sua úlcera, sua gastrite. Isso tivesse mantido mais ou menos constante, as pessoas passam a tratar a dor, mas ainda sem muito conhecimento, até que Thomas Green Morton faz a primeira anestesia na sala do Ecker. Ele faz a primeira anestesia oficial. Na verdade, ele não inventou a anestesia, ele já era feito em outros lugares, mas Thomas Green Morton faz a primeira anestesia oficial lá em Harvard, na sala do Ecker. Então, ele usa o Ecker e ele faz uma sedação e é tirado, então, um abscesso cervical sem dor. Logo depois,
a Rainha Vitória pare sem dor, e o fato dela parir com dor, sem dor, faz com que se esqueça toda aquela questão da Bíblia, da condenação de Deus, parirá com dor. E então a anestesia passa a ter uma grande importância e a dor passa a ser combatida. Durante a Segunda Guerra Mundial, o que acontecia é que muitos pacientes eram anestesiados e logo depois morriam. E o Bonica vê que muitos desses pacientes morriam logo no pós-operatório imediato. Bonica, então, cria a primeira terapia da cirurgia, mas passa a ter contato com o doente no pós-operatório. Muda totalmente a dor. Kristen Sauner, uma enfermeira que também fez serviço social, faz medicina para tratar das pessoas que estão morrendo. E Kristen Sauner faz a dor. Menos 3 vezes uma dor aguda, mais 3 vezes uma dor crônica, mas também se dor durar mais uma dor crônica. E que tipo de dor nós temos? Essa dor pode ser uma dor nociceptiva, que é aquela dor, por exemplo, de uma queimadura, ou de uma picada, de uma agulha, ou qualquer coisa assim que fira. Pode ser uma dor neuropática. Quando eu tiver, por exemplo, uma dor causada por uma hernia de disco, que comprime a minha raiz, ou quem sabe pode ser uma dor neuropática, porque eu tenho diabetes e a minha inervação periférica está sofrendo pelo diabetes. Pode ser uma dor nociplástica. A dor nociplástica é aquela dor por deformação da modulação da dor, quando o sistema de modulação da dor não está funcionando bem. E ela pode ser o que é o mais comum, uma dor mista, em que ela é algumas horas nociceptiva, ao mesmo tempo ela também é neuropática, e se ela se prolonga, ela passa a ser uma dor nociplástica. Podemos classificar a dor pela sua localização superficial profunda, cutânea, óssea, articulação, muscular, geral, que é uma dor mista, ou até mesmo é uma dor localizada referida. Os acadêmicos dão muita importância à localização para entender a dor. Nós vamos ver que, na prática, o que o doente quer é que você trate a dor dele. Não se importa se é uma dor óssea, se é uma dor de articulação, se é uma dor muscular, se é uma dor visceral. Claro que o primeiro tratamento da dor é tratar a causa da dor. Mas para a pessoa que sente a dor, saber se é a dor nociceptiva, neuropática, nociplástica, mista, não tem muito porquê. Eles ficam, inclusive, irritados quando você começa a fazer muitas perguntas sobre a dor, e é preciso entender que se a pessoa está em sofrimento, nós temos que respeitar o tempo do doente. Para nós é muito importante entender a dor, mas para o doente é muito importante não sentir a dor. Isso nem sempre o que o doente quer e o que o médico quer estão ao mesmo tempo, no mesmo espaço, com o mesmo objetivo. Dor entendo. A minha dor sempre vai doer mais que a dor do meu vizinho, porque a minha dor eu sinto. A do meu vizinho, eu posso até ter uma empatia, eu posso até entender a dor dele, mas eu não sinto a dor dele. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é: a sua dor é muito forte? Como está a sua dor? É uma dor muito intensa? Como você classifica a sua dor? De 0 a 10, ou veja esse rosto aqui com sorriso, ou até chorando, como você classifica o corpo, a escala de cor. Tem várias formas de nós avaliarmos a dor. Qual a causa da dor? Por que você sente dor? Me conte de sua dor, me conte como começou a sua dor, conte detalhes. E, principalmente, que deveria ser um dos principais focos do que ele quer tratar a dor, não importa quem seja, e as mães compreendem isso muito bem, a dor te atrapalha no seu dia a dia. A mãe, ela está preocupada no sofrimento do filho. Se o filho não está comendo, se o filho não está bebendo, se o filho não está andando, se ele não quer sair do quarto.
atrapalha as atividades de vida diária. As nossas mães, as pessoas que nos amam, são muito mais sábias, muitas vezes, que os médicos, ficam preocupados com dor intensa ou não. Como eu falei, a dor é intensa? Mas ela me atrapalha de ver? Certo. Mas eu ainda sou capaz de fazer minhas coisas. É totalmente diferente. Quem já teve um ferimento de cutícula sabe o quanto que essa dor, que nem tão intensa assim atrapalha que nós manuseemos, quando a gente fazer manusear, for trabalhar, e que às vezes a dor nem é tão intensa, mas atrapalha muito a atividade de vida diária. Então é isso que nós temos que ver, a capacidade da dor de interferir nas pessoas. A dor aguda, normalmente, é uma resposta metabólica. Então, aquela pessoa levou uma virada, o estímulo do nosso sistema, na medula, do nosso etc., ela ocorre as alterações desses nossos setores, normalmente, o processo inflamatório, liberação de histamina, prostaglandina, nós vamos ver toda a cascata inflamatória. Tem aquela famosa frase que gato escaldado tem medo de água fria. Aquela pessoa que já teve uma dor antes e que sofreu com essa dor, ela sofre muito mais quando vai fazer a dor. Então, aqueles pacientes que são submetidos a intervenções repetitivas para tratar de determinada patologia, eles têm que ser olhados com um carinho muito especial, porque as experiências anteriores vão interferir na dor dele. E essa dor aguda, ela é muito... A interferência das experiências são muito grandes. É a principal causa de procura por serviço de saúde. Uma dor, eu estou bem, mas eu estou com minha unha encravada. Você lembra eu sou no médico quando ela inflama, quando eu sinto dor. Eu tenho um problema no meu joelho é torto, mas estou jogando milhões, eu sou no médico e o meu joelho torto começa a doer. Então, a dor aguda é a principal causa de procura por serviço de saúde. Temos uma dor transitória. Você está deu uma topada numa pedra, doeu o dedo, você continua andando e sabe que aquilo lá vai parar de doer daqui a pouco. Ela é auto-resolvida e claramente por ajuda médica mesmo. E, no entanto, quando nós vamos fazer experimentos, entender a dor, as dores mais estudadas são as dores transitórias. Eu causo a dor e vejo a resposta animal. Pavlov. Então, eu vejo essa resposta. Esse tipo de dor é a mais estudada experimentalmente. E, no entanto, na vida diária, talvez seja menos importante. A dor crônica, essa sim, ela tem uma dor que tem um nexo causal, ela tem um momento que ela começou, mas ela se mantém mesmo apesar de dores daquele problema. Eu tive um infarto, tive uma dor torácica muito grande, eu tratei meu infarto, eu coloquei meu stent, eu fiz minha cirurgia cardíaca, mas minha dor torácica continua mesmo depois de eu estar curado do infarto. Ou seja, não tem um nexo causal persistente com aquele problema meu. Eu não continuo mais tendo angina, mas a minha dor torácica está lá. Normalmente, as dores crônicas, elas são multifatoriais, elas estão associadas ao fator emocional, como eu encaro aquela minha dor, como eu passei daquele momento da dor. Tem fenômenos culturais, haja vista a indígena no parto e a ocidental no parto, tem fatores cognitivos e tem experiências anteriores. Então, essa dor crônica, ela tem um modo de ver diferente, ela precisa ser encarada diferente do modo de ver das demais dores. Tá? A dor nociceptiva, normalmente, ela é inflamatória, é uma dor que há um dano tecidual demonstrado, mostra artrose, qualquer coisa, das dores reumatológicas em geral, e na escala de dor, esse tipo de dor corresponde a score normalmente inferior a 8 pontos. É uma dor muito forte, mas que normalmente é uma dor que não interfere tanto, não chega a atingir os níveis mais altos da escala de dor. Essa dor, ela é relacionada a estímulos receptores periféricos da dor, aquele lá de Sherrington, e ela ela é normalmente desencadeada com estímulo desagradável, lesivo ou potencialmente deletério, ou seja, é uma dor de defesa. Tá? Exemplo, a dor pós-operatória ou dor da inflamação da artrite. Você tem uma lesão,
uma inflamação, e aquela é uma dor de defesa. Já as dores neuropáticas, elas normalmente estão associadas com a lesão primária, doença, ou um problema qualquer, transitório do sistema nervoso somatosensorial, ou surge direto, uma lesão direta, doença que afeta esse sistema somatosensorial. A dor neuropática tem dois grandes grupos, que é aquela desencadeada por estímulos, que como pode ser a hiperalgesia, a lodíria. Então, você tem um problema qualquer, uma hernia de disco que pode passar a mão na sua perna, faz com que você tenha uma grande dor, ou que encostar naquela perna que deveria causar uma dor, causa uma dor absurda, que seria a hiperalgesia, ou um carinho, uma atenção pode causar dor, que seria a lodíria. E ela pode, inclusive, incorrer independente dos estímulos. Ela pode ser persistente, ela pode ir e voltar, e, em geral, ela é descrita como penetrante, empontada, em queimação. A dor neuropática, ela muitas vezes está associada à parestesia, que seriam sensações anormais, ou desestesia, que são sensações anormais desagradáveis. É muito comum a pessoa falar: minha mão está dormente, ou muitas vezes a minha mão está tão dormente, eu não consigo dormir. Essa dormência me incomoda demais, seria uma desestesia, que pode ser espontâneas ou provocadas. Ela normalmente está associada a mais mecanismos encadeantes de dor. Então, a dor pós-herpética, a pessoa tem uma dor no processo inflamatório, acaba o processo inflamatório, ela passa a ter alodínia, ela passa a ter hiperpatia, depois ela passa a ter problemas com a mudança de temperatura, com o frio, com o calor, então ela passa a responder de maneiras diferentes conforme o tempo passa também. A dor neuropática, síndromes diferentes podem causar a dor neuropática pelo mesmo mecanismo. A vasculopatia daquele paciente que tem uma insuficiência vascular arterial nos membros, ou o diabetes médico. Se vocês forem ver, os dois têm uma vasculopatia periférica, por motivos diferentes, mas muito semelhante na sua manifestação. E muitas vezes, esses sinais e sintomas iniciais são diferentes para a mesma síndrome de dor neuropática. A minha dor neuropática começa de um jeito, a sua começa do outro. Mesmo nós dois temos diabetes, mesmo nós dois temos doença vascular. Então, a resposta da dor neuropática é extremamente pessoal. Não há evidência para tratamento medicamentoso das dores neuropáticas, com raríssimas exceções, como, por exemplo, a carbamazepina de genomalgia. Nós temos vários tratamentos propostos, mas a evidência científica são muito difíceis para o dor neuropático, até porque elas são umas dores muito pessoais, cada um reage de uma maneira. Isso faz com que aquele que propõe tratar essa dor neuropática, ele tem que, muitas vezes, utilizar de mecanismos que não são aqueles que normalmente se espera. Ele tem que entender o doente, tem que entender a dor para ver como tratar. Já a dor plástica é uma dor mais complexa. Você tem uma deformação do sistema modulador de dor, aquele que permite marcar o gol mesmo com chute na canela, aquele que te permite segurar a panela quente sem derrubar água, a chaleira sem derrubar água quente na criança que está por perto. Quando você tem uma deformação, um condicionamento inadequado desse sistema modulador de dor, você tem uma dor plástica. Essa dor ela é complexa. Normalmente, nós temos sintomas físicos e psicológicos ao mesmo tempo, que são incapacitantes, e que você olha e fala: vai tratar disso. Eu vou mandar esse paciente que está com tanto dor quanto você tratar. Eu vou mandar para o psiquiatra, eu vou mandar para o reumatologista, eu vou mandar para o fisioterapeuta, eu vou mandar para o neurocirurgião, eu vou mandar para quem? Porque ele não se enquadra em uma especialidade médica, porque ele tem várias causas possíveis, tem vários gatilhos possíveis, e ele tem gatilhos tanto físico quanto psicológico. É um diagnóstico que é baseado muito mais na história do exame clínico do que nas investigações laboratoriais. Então, não é raro chegar esses pacientes para mim, me traga todos os seus exames, por favor, coloque ordem de data, para eu poder entender. Porque esse doente funciona por várias especialidades médicas e cada um pediu o seu exame. Quando chega para mim, ele já tem um monte de exame, uma pilha enorme de exame, e aí, quando ele me traz esses exames por ordem de data, eu consigo entender a história dele. E a história me fala muito mais
do que os exames em si. Quando ele começa a ver os exames, eu entendo, os exames recentes, começa a entender com aquele médico, aquele especialista, aquela pessoa que o viu naquele momento, que ele pensou. Eu começo a entender a história. Então, a dor na plástica é uma dor que a gente tem que entender a história do doente, a evolução do doente, muito mais do que os próprios exames que ele fez. Ela ocorre quando há uma sensibilização central da dor, e se nós fizermos exames, vamos ver que é uma amplificação de sinalização dos neurônios que nós sentimos, tanto no sistema nervoso central, cérebro, quanto medula, e a entrada somatosensorial aferente, ou seja, um estímulo periférico, ao invés de ele ir para uma área específica, ele acende todo o encéfalo. Várias áreas começam a perceber essa dor. Ela ocorre porque nós temos alterações neuroplásticas, uma neuroplasticidade, nosso cérebro se adapta, que é associada à atividade nervosa espontânea. Então, nós temos aí um cérebro que ele começa a se adaptar, ele aumenta os campos receptivos, então ele passa a perceber mais dor. Esse aumento dá uma resposta também medular aumentada, e essa pessoa tem um equilíbrio entre os neuroreceptores nociceptivos, substância glutamato em nível medular, e os antinociceptivos, que é a serotonina e a adrenalina, que são das vias descendentes de modulação da dor na medula. Há um desequilíbrio e esse desequilíbrio causa dor. Estudos funcionais mostram que a atividade cerebral está extremamente aumentada em áreas não só de percepção de dor, como áreas límbitas. Essa pessoa está num sofrimento muito grande, o sistema límbico não consegue mais modular a dor dele. Essa característica principal dessas dores só que ela tem um acometimento difuso, não obedece à anatomia que a gente estudou, não tem território neural específico, a intensidade é desproporcional, às vezes um carinho leve causa uma dor absurda, tá? Não tem relação direta à lesão que a pessoa tem, tá? A doença que ela tem uma hipersensibilidade dos sentidos, do sistema esquelético, o tempo de duração é muito maior do que o tempo de lesão inicial, a pessoa tem hiperalgesia, lodinha, tem várias condições que levam à dor e coexistem ao mesmo tempo, músculos esqueléticos, psicológicas, viscerais, são várias coisas que estão coexistindo. Há uma frequência muito grande de comorbidades e a presença de sensibilizadores psicológicos. Uma pessoa está deprimida, é uma pessoa difícil, manda para o psiquiatra. Eu não conheço ninguém que tenha uma patologia crônica, quer seja uma doença pulmonar obstrutiva crônica, quer seja epilepsia, quer seja insuficiência cardíaca, ou qualquer outra patologia crônica, que tenha um grau de algum acometimento sensitivo, psicológico, não tem uma depressão. Obviamente, se eu sinto uma coisa que me maltrata como uma dor, é óbvio que eu vou ter depressão, é óbvio que eu vou estar mais sensível psicologicamente. E aquilo que normalmente as pessoas tendem a usar para uma dipirona, faz um chazinho, esses tratamentos não funcionam bem na dor nossa plástica. Nós temos que pensar de maneira diferente. Muito menos bloqueio de cirurgias, e muitas vezes a pessoa operada uma hernia de disco muito bem operada, e depois é proposta 2, 3, 4, 5 verdades, porque eles querem continuar tratando uma hernia de disco que não existe mais, e esquecem que, na verdade, o doente agora já está com uma dor nosoplástica. Medidas não farmacológicas, em especial a atividade física, são muito importantes na hora de tratar essa dor, mas a terapia cognitivo-comportamental, a pessoa entender a dor dela, uma escola de tratamento dessa dor é muito importante. A pessoa precisa entender o que ela está sentindo de dor, o porquê que ela está sentindo de dor e como ela vai deixar de sentir essa dor. A acupuntura é legal? É muito legal, para você ter um tempo para agir com essa dor. A acupuntura vai preparar essa pessoa, assim como treino, assim como fisioterapia, assim como calor, tudo isso pensando em como preparar a pessoa para voltar a ter atividade física diária. Medidas farmacológicas, como antidepressivo, inibidor de recaptação de serotonina, adrenalina, antipilético, antipsicótico e até opioide atuam melhor do que anti-inflamatórios para esse tipo de dor, como aquelas terapias. E aí que vem que são, esse paciente é louco, ele tem que ir para o psiquiatra, tem que tomar um antidepressivo, tem que tomar um antipsicótico. Não, ele está pedindo. E ele está pedindo, pelo amor de Deus, que alguém entenda. A dor visceral
é uma dor complexa, porque normalmente é uma dor que tem uma localização extremamente imprecisa. Ela é no tórax, ela é no abdômen, ela é na pelve, e ela está muitas vezes associada a uma dor referida. Então, eu tenho um infarto do miocárdio, me dói o pescoço, me dói o braço, uma dor visceral. E o médico precisa entender isso, senão ele vai tratar o braço, vai tratar o pescoço, com infarto. Ela, normalmente, ela também sensibiliza estruturas somáticas, e daí vem uma hiperalgesia secundária. Por exemplo, uma disciplina verde. Na hora da menstruação, a pessoa tem a contração uterina e a pessoa sente uma dor abdominal difusa, ou muitas vezes uma dor perineal intensa, que não permite a pessoa entrar. A musculatura da barriga dói, outras partes dói. Então, ela está associada a uma função visceral, entre aspas, normal, que é a menstruação e a contração uterina para a menstruação, e, no entanto, ela piora. Piora a alimentação, menstruação, evacuação, piora tudo, porque ela causa desautonomia, ela causa respostas emocionais intensas. A mulher, durante o período menstrual, que está com dismenorreia, ela fica muito afetada, essas dores viscerais alteram muito intensamente o sistema límbico. A dor associada ao câncer são uma das dores mais difíceis de ser tratadas e, no entanto, ela frequentemente é vista, ela é mista e tem comorbidade, e ela recebe uma boa atenção. A pessoa que tem câncer, ela é normalmente bem acolhida pelos familiares, pela equipe de saúde. Então, ela é diferente daquele que tem uma nossa classe, que é desprezada, essa é acolhida. Então, isso ajuda bastante na dor. A dor psicogênica, eu nunca vi. Mentira, eu já vi dor psicogênica. Mas é extremamente raro, tá? E a pergunta que fica é qual dor não é psicogênica. Como nós falamos, qualquer paciente que sinta dor, ele vai ter uma alteração psicológica, ele vai ter uma depressão, ele vai ter uma ansiedade, ele quer ser. Então, para mim, toda dor é psicogênica. E, normalmente, quando se fala em dor psicogênica, eu tenho que usar sentido pejorativo. Como se aquela pessoa está sentindo dor e eu fosse culpado por cima de dor. Ela cria uma dor. A pessoa tem sofrimento e ele é culpado do sofrimento dela mesma. Ela não recebe atenção, fala, é dor psicogênica. Claro que há abuso e ganhos secundários, e muitas vezes são difíceis de identificar e tratar, tá? Lembrando que qualquer pessoa que fique 2 anos afastada de suas atividades, mesmo que curada, ela tem muita dificuldade de voltar à sua atividade, qualquer que seja a atividade. Então, é muito importante inserir a pessoa socialmente, é muito importante fazer com que ela volte ao ciclo social, porque depois de 2 anos, a pessoa vai ter muita dificuldade em voltar para a sua vida social. Tudo isso na carta daquela pessoa que pega toda essa dor e aí ela passa a ter um sofrimento absurdo, ela não consegue mais sair. O mundo me odeia, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, a vida passa, eu sei ninguém me abraça, ninguém me quer bem. Eu só vim ao mundo para sofrer. Esse é um vale de lágrimas em que eu caminho por ele. Ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém olha a minha dor. Quando a pessoa tem catastrofização, normalmente ela fica isolada, ninguém quer uma pessoa dessa por perto, e, no entanto, talvez seja a pessoa que mais precise de atendimento, mais precise de entendimento, mais precise de tratamento. Ela tem sentimentos amparados, uma orientação negativa para a dor, e muitas vezes a pessoa pensa até em dar fim à própria vida pela catastrofização que ela faz da dor. Um comportamento doloroso, com ações verbais e não verbais que indicam que a pessoa está sentindo dor, e você olha e fala, por que você está assim, parado? Você está quieto? O que você está sentindo? Eu não posso te ajudar. Esse é o comportamento doloroso. Esse comportamento doloroso ele é bom quando ele é defesa, mas ele é ruim quando a pessoa passa a ter um comportamento doloroso até por catastrofização, ela passa a ter o centro da vida dela e ela então se isola do mundo, se isola de tudo para viver a dor dela. Aí esse comportamento doloroso é muito ruim. E nós temos que tirar isso, temos que interromper esse comportamento doloroso. Como? Terapias cognitivas comportamentais, precisamos de tratar essa pessoa, inseri-la socialmente, fazer com que ela participe da classificação pela localização. Para nós, que somos da área de saúde, é extremamente importante para a gente entender, mas ela é limitada na compreensão. Para a pessoa que está sentindo dor, a localização nem é tão importante. Pela perenidade, foi dada uma importância muito grande,
durante um certo tempo, qual é a sua dor? Nossa, uma dor 10 em 10. E você vê uma pessoa com uma dor que ela relata ser 10 em 10, brincando com o neto, trabalhando, né? Então, assim, essa classificação, hoje em dia, a gente olha com um certo cuidado. Mais importante do que a severidade é a capacidade da pessoa se relacionar com essa dor. Eu costumo dizer que, enquanto o italiano está gritando pela angina dele, o oriental está quietinho no canto dele, sem falar nada com seu infarto. Você vai dar atenção àquele que está tendo uma exacerbação, uma demonstração da sua dor, e o outro que está lá, talvez seja até com uma dor mais intensa e ele está quieto. Muito cuidado com essa classificação de severidade. Tá? Acredite no seu cliente, que ele fala a verdade. Mas tenha uma noção de que o mais importante da severidade é como ele reage ao mundo com essa dor. Na funcionalidade, aí é uma coisa interessante, o quanto que a dor atrapalha a funcionalidade. Ela fornece uma estrutura padrão para essa classificação de funcionalidade, de usabilidade e saúde é muito legal, porque ela fornece. E ela classifica em 5 pontos, que seria a paciente sem dor, e o paciente que tem uma dor baixa e uma baixa eficiência, às vezes uma alta dor, mas de baixa eficiência. Aquela pessoa que tem uma dor muito forte, e, no entanto, está levando a vida, está fazendo as coisas que precisa. Outras pessoas, mesmo com uma dor, não têm tempo, são incapazes, não conseguem trabalhar, não conseguem fazer nada. E, óbvio, tem aquela que tem muita dor e também tem uma alta incapacidade. Então, hoje em dia, a gente entende que é preciso tratar a intensidade da dor, mas também é preciso tratar a incapacidade para atividade diária, para a incapacidade de relacionamento, quando tem as pessoas de incapacidade. Isso é muito importante. E aí nós chegamos ao final da aula de hoje, que nós temos dor, a possibilidade de dor e dos seus mecanismos. Dor transiente, normalmente são só estimulações nociceptivas periféricas, são as dores inflamatórias, e nós temos, então, todas essas possibilidades de dor sensitiva, dor por silente, por você pega, passar mais receptores, tá? Então, nós temos tudo isso. Eu vou parar por aqui, para que na semana que vem, acho que já deu quase uma hora, para que na semana que vem, isso, mais de uma hora um pouquinho, para que a gente possa, na semana que vem, entrar aí sim na fisiopatologia e tratamento da dor. Hoje eu queria fazer uma visão geral, que é a dor, os tipos de dor, o quanto isso interfere na vida, tá? Para a semana que vem, aí sim, a gente poder entrar numa fisiologia da dor, da nocicepção e o tratamento propriamente dito, tá? Eu vou desligar aqui a minha compartilhamento de tela, tá? E eu estou à disposição do Felipe, do Gustavo, tá? E das perguntas também que tiver no chat, que eu não tive acesso, tá? Mais uma vez, Kelly, muito obrigado pelo convite, o Robson, o Silvio, o Paranhos. Eu fico muito honrado de poder estar aqui hoje, ainda mais com o Gustavo e o Felipe junto comigo. Tá? Boa noite a todos. Parabéns pela aula, excelente. Vou deixar aí o Gustavo liderar, ele e o Felipe, as considerações. Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer o convite dessa participação, brilhante aula do Edivaldo. Eu fiz 2 anotações bem rápidas aqui, só para complementar mesmo o que o Edivaldo falou. Cria-se uma expectativa muito grande em cima dos pacientes, em cima dos médicos, entre aspas, finais de linha, os médicos que já são especialistas ou os cirurgiões funcionais. E a dica que eu dou, que eu estava tentando complementar um pouco a aula do Edivaldo, de que assim, eles chegam naquela, você é a minha última esperança, daqui eu não sei mais o que eu vou fazer se eu não conseguir um tratamento. Então, assim, a gente tentar rever tudo aquilo que foi feito e fazer exatamente o que o Edivaldo falou. Então, assim, pegar nos pequenos detalhes, colocar o paciente para participar do seu tratamento, isso, na minha visão, é muito importante, porque eles querem, entre aspas, um remédio milagroso, e isso não existe. Quando a gente alinha a expectativa com o paciente, a sua doença vai gerar isso, é esse o prognóstico dela, e é isso que normalmente vai acontecer. Você tem que fazer sua atividade física, você tem que fazer sua boa alimentação,
você tem que tratar seu espírito e sua alma, e não é uma pílula, um comprimido milagroso que vai trazer esse alívio da dor que ela está assim, buscando. Volta para o básico, rever o básico, e às vezes não foi feito o básico bem feito. Um remédio, eu particularmente falando, eu acredito muito na marca do remédio, não sou muito fã de genérico, uma terapia muito bem feita, a abordagem correta. Eu acho que esse lado, o ser humano tem uma necessidade muito grande de ver a sua dor, a questão dos exames, igual o Edivaldo falou, e a gente tentar explicar essa fisiologia, explicar essa dor para ela, eu acho que a gente gasta um tempo ali precioso, mas ela sai bem revigorada daquela consulta. Novamente, agradecer o convite e, Edivaldo, está de parabéns, como sempre, brilhante aula aí. Bem, boa noite a Oi. todos. Deixa eu responder ele um pouquinho, Felipe. Professor. Uma coisa extremamente importante que eu entendo é a escola de dor. Que o doente ele entenda a dor dele, que ele participe do tratamento dele, ele é um membro ativo e importante no tratamento. Eu não sou o doador da cura para ele. Nós estamos juntos, alinhados, e o seu tratamento depende se você participar. Então, muitas vezes eu vejo o doente, por exemplo, coisa que a gente não dá muita importância, o fumo, você tudo bem de onde que vem o termo levar? Não ouvi, falha o áudio. Você sabe de onde veio o termo levar fumo? Da onde vem o termo? Nossa, está falhando. Levar fumo. Espera aí, ficou ruim? Deixa eu ver se eu volto aqui, que eu posso ter alguma coisa. Eu não sei se os demais estão ouvindo bem, deixa certo. eu mudar o meu áudio aqui. Está ouvindo bem, Felipe? Tô te ouvindo, tô ouvindo. O áudio está bem abafado, viu, CC? Não sei o que está acontecendo. Ai, meu textinho, pior que eu também não sei. Eu sou horrível nisso. O senhor perguntou de onde vem a expressão levo fumo, né? Não sei. Levar fumo. Então, a apresentação do fumo vem de quando as pessoas tinham muita dor e eles colocavam um rolo de fumo de rum, na região anal, que fosse, através do plexo hemorroidário, pudesse ter uma grande absorção. Acho que meu microfone desligou. Vê se melhora agora. Aí, eu liguei de novo o microfone aqui para ver que melhora. Melhorou? Melhorou. Tô ouvindo. Uhum. Melhorou. Então, a expressão de fumo vem de quando você colocava fumo no plexo hemorroidário, a absorção da nicotina levava uma analgesia. Por que isso é importante? As pessoas que fumam, é muito difícil tratar a dor delas, porque elas têm uma estimulação do sistema de recompensa e dor pela nicotina muito grande. Então, muitas vezes eu chego e falo, escuta, vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui entre nós dois que você vai diminuir a quantidade de cigarro para que eu consiga tratar a sua dor, embora no início, só o fato de você não fumar já vai piorar muito a sua dor. E aí o doente começa a entender que a participação dele é muito importante. É o que eu chamo de escola de dor. Tá? Então, quando o doente passa a entender isso, ele passa a entender o tratamento que ajuda bastante. Tá? Felipe? Bem, professor, primeiramente, parabéns. A aula magnífica, brilhante, conforme já esperado, né? O senhor é realmente, sim, fantástico, especialmente na didática. Sabe, olha, o, o que eu percebi que eu fiquei, assim, fascinado na aula do senhor é um detalhe que a gente que lida todo dia já num funil mais de paciente com dor crônica, acaba vendo esses pacientes com olhos um pouco diferentes, apesar de todos os colegas vivenciarem a dor crônica no dia a dia. Entenda, todos os colegas que estão aqui até têm o mesmo perfil de paciente de certa forma. Só que a visão é um pouco diferente por questões de condicionamento, de modelagem, que a gente passa para poder ver de uma forma diferente esse paciente. E o que eu quero dizer com isso? Quando o senhor fala no início da aula e até certo ponto, muito do conceito da nocicepção, do conceito da dor, do conceito do sofrimento, isso é fundamental. Por que é tão importante essa aula? Porque
Quando a gente visa cuidar do paciente com dor crônica, a gente tem que fazer uma distinção entre doença e enfermidade. E enfermidade é a experiência. E o senhor pode dizer para a gente, melhor pela vasta experiência, quantas vezes o senhor atendeu um paciente com dor crônica, onde o motivo da consulta não era em si a doença, mas era a experiência de passar por aquela situação. Enfim, inúmeras. Mas por que que isso é relevante? Porque muitas das vezes a romaria de médicos, o que é a romaria de médicos? É o fato de que o senhor expressa ali. O paciente chega com a pilha de exames, laudos, receitas, enfim. A romaria passou em vários colegas até chegar ali, que teoricamente seria o fim da linha, mas, às vezes, o maior problema, não único, mas o maior não é a doença, mas a experiência da vivência daquela situação. E isso é fundamental, essa aula que o senhor deu, no meu entendimento, para começar da premissa básica de cuidar desse paciente. Será que o que está precisando nesse atual momento é uma conduta muito específica e focada no diagnóstico médico que a medicina tem a capacidade de dar, ou seja, aquilo que eu consigo definir o agrafo como uma localização, intensidade, ou seria algo que vai além, né? O sofrimento que vem associado, aquele desprazer de estar dentro do ambiente familiar onde estão as pessoas que ela mais ama, mas as pessoas não aguentam escutar ela falar que está com dor mais e começa um afastamento. Será que é, entende? Então, assim, entendendo isso, a importância para quem cuida de dor. Agora eu quero pressionar o senhor um pouco para poder absorver do vasto conhecimento. O que o senhor vê como uma possível estratégia para quem quer começar a ver esse paciente de uma forma diferente, que pode auxiliar o colega, o profissional, a diferenciar o problema é a doença ou o problema é a enfermidade, ou seja, a experiência que ele vive. O que seria, por exemplo, um norte que o senhor daria para os colegas? Isso é muito importante que você falou. Por quê? Nós temos uma visão muito positivista na medicina, em que uma causa tem uma consequência. Mas uma causa tem várias consequências e várias causas podem estar elaborando consequência única. Então, quando eu falo, por exemplo, que o paciente com dor neuropática por diabetes, espera aí, esse paciente não tem só a dor neuropática, diabetes, ele também tem uma impotência sexual, ele também tem uma dependência familiar, ele também está ficando cego. Então, a dor dele, muitas vezes, é uma manifestação de algo muito particular. Se você for querer dar um analgésico e tirar a dor dele, você vai tratar a dor ao invés de tratar o doente. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser feita é: eu vou tratar dor, mas não doente. E se eu não tratar doente, eu tenho que olhar esse doente de uma forma muito ampla, muito todo. E não como dor. Ele não é uma perna que arrasta um corpo, ele não é um corpo que arrasta uma perna. Ele é uma perna e um corpo que estão se arrastando pelo mundo. Uma coisa importante é aquilo que eu falei: gato tem medo de água fria. Imagina que você foi escaldado e todo dia você é jogando água quente. Você acorda e a sua perna está queimando. E você sabe que colocar a perna no chão, ela vai doer mais. E que se você fizer, se a sua filha, que você anda tanto, que não te vê faz 6 meses, chegar e fazer um carinho na sua perna, essa dor vai exacerbar, mas a sua filha quer te fazer um carinho. Então, quer dizer, desestrutura toda a pessoa. Se você for tratar a perna, você vai esquecer de todo. E Gregório de Matos Guerra já nos ensinou que a parte sem o todo não é a parte, o todo sem a parte não é todo. Nós temos que olhar o todo e a parte, tudo ao mesmo tempo. Tem que compreender o doente, tem que entender a dor do doente e tem que entender aonde ele quer chegar. Qual é o objetivo dele? Porque senão, se cada um puxar para um lado, não vai para lugar nenhum. É importante que todos nós trabalhemos com um objetivo comum. É a pergunta do gato para a Alice: o que você quer? O que você quer? O que você espera de mim? Como o Gustavo falou.
O que você espera de mim? Vou te explicar em termos lógicos, funcionais, o que eu posso ser. Eu te prometo que você vai ficar sem dor? Não, eu não te prometo que você vai ficar sem dor. Mas eu te prometo que a sua qualidade de vida vai melhorar muito, nós vamos te ajudar muito a viver. Tá? E ao inverso também vale. Às vezes chega o paciente me conta, se você não mudar esse modo de vida, o seu dor vai piorar. Você acha que hoje está ruim? Que é 10 anos que você está plantando uma qualidade de vida muito ruim. Vamos mudar isso. Você ficou parado 6 meses. Melhorou? Não. Começar a mexer, vamos começar a mexer. Vamos para o mercado, vamos para a igreja, dar essa forma de ver. Se eu não fizer o que eu chamo de plano de dor, que a pessoa entenda que é a dor dela e que ela tenha, que ela saiba que eu estou junto dela, e eu falo, o meu telefone é público. Todos os meus doentes, todos, do SUS, particular, convênio, todos os doentes têm meu telefone. Porque ele precisa ter a segurança de que eu vou atendê-lo. Mesmo, mas você não recebe ligação no meio da noite? Nesse tempo todo, eu recebi uma vez uma ligação de uma paciente que disse, doutor, eu estou com dor de cabeça, há uma semana eu não estou aguentando mais. E era 4h30 da manhã. Eu falei com ela, a senhora está sendo uma pessoa deselegante por estar me ligando às 4h30 da manhã, a senhora dor uma semana. Não vai ao pronto-socorro, conversar com o médico que está trabalhando assim, ó, mas não me procure no momento adequado, não justifica a senhora ficar uma semana sentindo dor às 4h30 da manhã. Amanhã você está de outras pessoas com dor também, e eu vou estar cansado, porque a senhora me às 4h30 da manhã. Mas assim, bom que as pessoas saibam que nós somos médicos, que nós somos humanos, que eu preciso de dormir, que eu preciso comer, que eu preciso me divertir, e que eu estou junto com ela o tempo todo. Me ligue. Me ligue por bobagem, mas não faça bobagem de não me ligar. Porque normalmente em 5 minutos eu vou te ajudar muito mais do que você ficar em casa sofrendo sozinho. Nem que seja tentar, vai no pronto-socorro, lá, peça para o médico da sua cidade, que às vezes são a vários quilômetros daqui, me ligar, eu converso com ele e eu de médico para médico é mais fácil. E aquele colega que está atendendo aquela pessoa que vai no pronto-socorro todos os dias e atormenta, e todo mundo conhece, ele recebe o respaldo de um médico que pode ajudá-lo a diminuir a dor. O doente fica contente, o médico fica contente e a gente fica contente. É um ganha-ganha de todo mundo, mas o doente tem que saber que nós estamos juntos. Eu e você vamos caminhar juntos, mas eu não vou te carregar, eu não posso fazer o seu caminho. Eu posso te apoiar, eu posso estar junto com você, mas eu não posso andar o seu caminho. Você precisa andar junto comigo. Tá? Então, o que eu quero dizer é, quando chegar um doente desse, pare e pense. Tá? Como eu posso ajudar esse doente? Onde ele quer chegar e o que eu posso fazer para ele chegar nesse lugar? É o que eu digo. Não veja a parte como um todo e não queira entender o todo sem uma parte. Eu vou tirar a dor dessa. Ou eu fico sobre dor, isso não é comigo. O que é muito comum. Então, eu fiz uma cirurgia, o médico falou que não é mais dele, que na parte dele está resolvida. Mas eu fui médico. E meu médico não deu mais atenção. Ele tratou a doença, esqueceu o doente. Ele tratou a parte, esqueceu do todo. Também é muito comum a pessoa olhar o todo e esquecer que lá tem que saber, ele precisa tratar. Não adianta eu dar uma medicação para tratar a dor, isso tem que fazer diabetes compensar, continuar com a sua perna quebrada, unha encravada, qualquer coisa que seja. Temos que olhar o todo e a parte. Eu queria só fazer um comentário bem rápido, Felipe, pelo estar dando aula. Na sua pergunta, a dica que eu daria para o médico que queira mexer com isso é deixar para olhar o exame de imagem por último dentro da sua rotina de consulta, né? Que cada um tem sua rotina. Se o paciente fecha uma queixa de dor crônica, entenda o processo. Entenda 1, 2 anos, 6 meses antes do início da dor, entenda o que ele passou e sofreu por aquilo. Depois que você fez uma boa anamnese, uma boa conversa, você olha o exame. O que usualmente acontece? Ele fala que eu tenho um diagnóstico de hérnia de disco, ele pega a ressonância, olha a hérnia de disco, realmente você acha que tem uma hérnia de disco, vou operar essa hérnia de disco, e vai ver que não melhora nada, o processo bagunçou, foi tudo. Então, minha dica, deixa o exame por último. Entenda o processo antes do evento, o evento e o processo do evento. Isso é que eu daria de dica para os médicos
se querem tratar de dor. O exame é complementar. Ele não é o principal, ele complementa. Isso é muito, Gustavo, tanta observação. Professor, na opinião do senhor julgaria que hoje a indicação de procedimentos, seja bloqueio, infiltração, cirurgia, ela acaba não resultando em bons resultados por falha em conseguir dimensionar a experiência do paciente frente à doença, dor crônica, ou por falta de competência em conseguir examinar paciente. O que no paciente com dor crônica só acha que hoje leva, infelizmente, às vezes, à realização de vários tratamentos, né, assim, de procedimento que não resultam em resultado, mas entendendo que a princípio esperaria resultar, seria falha nesse perfil de paciente, entender a complexidade da parte afetiva que vem associado, ou de fato falta de competência na avaliação da parte física? Dois. Os residentes, eles falam assim, professor, quem o senhor faz por semana? Por semana? Eu faço 2 bloqueios. Para isso? Por quê? Eles fazem, a gente quer fazer muito. Quem não pode ser muito? Eu falo, não, quem não trata. Bloqueio não é tratamento. Bloqueio é uma fase de você chegar em algum objetivo. Você vai fazer um bloqueio, depois do bloqueio você vai fazer fisioterapia, você vai fazer psicoterapia, você vai corrigir o desvio, tá vendo? Aí funciona. O que acontece? É que as pessoas tratam o meio como fim. Eles não compreendem a doença, eles não escutam o doente. De novo, o que o Gustavo falou, vamos escutar o doente antes de olhar os exames. Os meus alunos já falam, professor, esse paciente tem lombalgia por hernia de disco. Legal. Me fala diagnóstico, tudo bem, já faz o etiológico. Explica essa etiologia para essa dor que sentindo isso não é radicular. Não tem uma hernia de disco, mas ela não tem uma radiculopatia? Como que é isso? Então ela tem sente dor pela lesão do disco quando ela movimenta? Não, também não é. E aí eles entender que a lombalgia da doente é uma coisa mais que precisa ser visto no humano. E muitas vezes, quando o doente chega, eu vi o doente andando, entrando no consultório, vocês notaram isso, vocês notaram aquilo, que eu não só olhar o doente como um todo. Então, aí eu diria que é umas duas coisas. As pessoas querem tratar a doença e não querem tratar o doente. Eles não conseguem. O Carlos Marcelo tem uma frase que ele fala muito, que é: para quem tem um martelo, tudo é prego. Então, eles querem fazer bloqueio para tratar tudo. Não é verdade. Não é assim. E eles não entendem a doença em si. Então, eles querem tratar o sintoma. Enquanto você não entender o doente e a doença e essa interrelação, e com essa outra interferência que é o médico, que entra no meio desse relacionamento doença-doente, você não vai conseguir tratar. Tá? Eu acho que hoje em dia tem sido feito, porque os alunos falam muitas vezes assim, bloqueio não serve para nada. Né? Bloqueio é maravilhoso. Mas tem que faz bloqueio todo mês. Peraí. Aonde você quer chegar com bloqueio? Eu posso fazer bloqueio e manter, se isso fizer parte de um terapeuta, de uma terapêutica. Agora, se eu achar que eu estou tratando a dor com bloqueio, tá, dor crônica, você trata com bloqueio. Mas a acupuntura não serve para nada, a acupuntura é maravilhosa, depende, não sei. Tens é uma porcaria, você for tens. Vira nas costas, aí tem, deixa o paciente lá com tens. Acabou o tens, você manda ele embora para casa. Porcaria. Agora, se eu inserir o tens num movimento, numa atividade lúdica, que ele vai dançar, que ele vai subir escada, que ele vai. Aí eu tenho modulação. Eu acho que eu vou ter um problema muito sério, em pouco tempo, com estimulação magnética. Como eu tenho estimulação magnética? Mas onde você quer chegar com isso? E agora estão começando a interferir no sistema límbico, no sistema nervoso central. Você sabe onde quer chegar. O bloqueio vai ser menos, no meu modo de entender, tomara que esteja errado, tomara mesmo que esteja errado. Eu acho que
o bloqueio vai ser menos danoso ao paciente do que as estimulações elétricas, periféricas, porque as pessoas estão mexendo em áreas que elas não dominam tão bem e acham que tudo é tratamento para dor. Eu tenho muito medo. Eu preciso entender o doente, preciso entender a dor para indicar o tratamento. Então, bloqueio é bom, bloqueio é maravilhoso. Mas para onde você quer chegar? Pergunta do gato para Alice. Aonde você quer ir? Se você não sabe qualquer caminho serve, provavelmente você não vai chegar a lugar nenhum. Excelente, professor. Ok, muito obrigada. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Acho que no chat não tem nenhuma pergunta, alguma consideração. Perfeito, parabéns. Parabéns, Felipe e doutor Gustavo, pelas excelentes colocações. Acho que a dor realmente é um desafio para o neurocirurgião. E uma das coisas fantásticas que o doutor Edivaldo falou a respeito, e o Felipe também, e o Gustavo, a respeito dessa visão individual única, né? Cada indivíduo é único. E é impressionante como até o nosso relacionamento médico-paciente interfere no tratamento, é incrível. É impressionante como esse rapport que o paciente tem vai fazer toda a diferença, né? E muitas vezes o paciente atribui a um médico simples que não é nem especialista em dor a cura, entre aspas, de uma determinada dor crônica que ele tinha, quando ele tratou anos e anos com um super especialista, né? Então, são coisas que a gente ainda não entende e a gente vai aprendendo a cada ano, mesmo depois de tantos anos de formado, a gente vai se vendo em situações tão novas, né? E cada paciente traz um grande aprendizado para a gente. A neurocirurgia funcional, ela é uma especialidade fascinante. E vocês são heróis de estarem na neurocirurgia funcional, porque não é fácil. É um paciente que já vem muito, eu não sei se foi o Gustavo que falou, né? Já vem de muitos profissionais, que foi o Felipe, então já é um paciente que já veio com uma experiência muito dolorosa, né? De outros tipos de tratamento. Então, vocês estão de parabéns. Estamos ansiosos aí pela segunda parte. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, Boa tchau. noite. Abraço, tchau, tchau. Uma boa noite. Por vocês me auxiliarem, Felipe, Gustavo, Kelly, obrigado pelo convite, Robson, Paranho, Silvio, obrigado a todos vocês por dar chance de a gente poder falar de um tema que é tão comum e obrigado a Sara também, que me ajudou também no começo, senão eu estaria totalmente perdido aqui. Um tema que é tão comum, é a maior causa de procura por serviço de saúde e a gente entende tão pouco. Eu mesmo ainda sou muito ignorante, preciso estudar muito ainda. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, pessoal.